Você sabia que o Gear 5 do Luffy na verdade pode ser uma bomba relógio? No capítulo 1044 do mangá, isso ficou bem claro. Mas então, fica a pergunta, o Gear 5 ou quinta marcha, de fato, compensa quando comparado às outras marchas de Luffy? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudinho. Falando da segunda marcha, ou Gear 2, onde Luffy usa as pernas para bombear o sangue em torno do seu corpo em um ritmo acelerado, semelhante ao efeito de um anabolizante. Para você ter noção, essa forma é tão intensa que todo o seu suor começa a evaporar de seu corpo como se fosse fumaça. O Gear 2 também utiliza uma grande quantidade de energia armazenada do seu corpo, deixando seu corpo absurdamente exausto. Sua frequência cardíaca também aumenta a níveis que são completamente impossíveis para quem não tem um corpo como o de Luffy, um corpo de borracha. Suas veias podem suportar isso graças a Hito Hito no Mi. E galera, só frisando que não é Gomu Gomu no Mi, e sim Hito Hito no Mi, modelo Nika. Essa revelação foi feita pelos membros da Gorosei, os 5 anciões, em um diálogo logo em primeiras páginas do capítulo 1044 do mangá. Mas voltando ao Gear Second, durante o arco Enies Lobby, Rob Lucci menciona que o Gear Second é apenas um esteroide porque seus músculos estão recebendo sangue suficiente para fazer coisas impossíveis. Quanto aos efeitos colaterais, Rob Lucci também observou que o Gear Second deixa danos massivos ao próprio corpo de Luffy e por sua vez reduz drasticamente a sua vida. Após o time skip, estes danos reduziram bruscamente com o refinamento do uso do Haki. Gear Third é uma forma poderosa, que é primeiramente insinuada durante o clímax da luta entre Luffy e Blue Endo, e usada pela primeira vez, mas não mostrada, para derrubar uma porta de aço em Enies Lobby. Porém, a técnica só foi totalmente vista na luta de Luffy contra Rob Lucci. É uma transformação que foca em poder ao invés de velocidade. Mordendo seu dedo e inflando seus ossos como um balão, Luffy consegue deixar seu corpo do tamanho de um gigante para desferir poderosos golpes. A desativação do Gear Third traz o encolhimento, que é um efeito colateral negativo para Luffy, devido à enorme expansão sofrida antes do lançamento. A quantidade de tempo gasta por Luffy em sua forma encolhida é aproximadamente equivalente à quantidade de tempo gasta no modo Gear Third. Porém, assim como foi com o Gear Second, Luffy parece ter obtido uma melhor habilidade em utilizar o Gear Third. Antes, enquanto o Gear Third aumentaria o tamanho da maioria dos braços de Luffy, reduzindo assim a velocidade do ataque em troca de um forte impacto. Agora, digamos assim, depois de 2 anos aparentemente, pode controlar onde o ar será retido para dentro de seus membros, o que permite que seu punho se torne grande em vez do ar estar igualmente distribuído por todo o braço. Além disso, uma massa equivalentemente grande forma por trás do punho de Luffy, e isso permite que a maioria do braço dele permaneça como é, dando capacidade de esticá-lo. Fora que após esse treinamento de 2 anos, os efeitos colaterais do Gear Third também ficaram quase nulos. Passando para a próxima marcha, a Gear Fourth. A Gear Fourth é uma técnica vista pela primeira vez na batalha de Luffy contra Don Quixote do Flamingo. Foi desenvolvida por Luffy durante seu treinamento em Hozukaina. Nesta técnica, Luffy cobre seus braços com Buzoshoku Haki antes de morder seu antebraço, semelhante à forma como ele ativa o Gear Third. Ele assopra uma incrível quantidade de ar em seu corpo, mas desta vez ele infla sua estrutura muscular antes de distribuir o ar em todo o seu corpo, com ênfase na sua metade superior. Além disso, a Gear Fourth é mais poderosa que as outras marchas de Luffy. Com ela, Luffy foi capaz de vencer Doflamingo e Katakuri, adversários de alta patente que Luffy antes não conseguiu vencer usando as outras marchas. As vantagens do Gear Fourth. Usando a Gear Fourth, o Luffy ganha habilidades como a de mudar a direção do golpe, sua força física e velocidade são aumentadas ao ponto de que ele foi capaz de derrotar membros dos Shichibukais, Don Quixote e Don Flamingo, enquanto antes, a Gear Second e a Gear Third foram ineficazes na luta. A gente pode reparar como o Gear Fourth deu um salto de poder absurdo pro Luffy. No Gear Fourth, o Luffy consegue 3 novos submodos, sendo eles o Boldman, o Sneakman e o Tankoman. Mas nem tudo são flores. O salto de poder é avassalador, então as consequências também acompanharão esse salto, não é? Primeiro, que o Luffy tem data e hora marcada para usar o Gear Fourth. Esta habilidade é limitadíssima quando o assunto é tempo. O próprio Luffy e também o Doflamingo notaram essa limitação durante o embate deles. E isso nem é o pior. Quando esse tempo acaba, o Gear Fourth se desativa automaticamente, e o que sobra para o nosso protagonista é a exaustão acompanhada de uma mobilidade reduzida.
Você acha que tá ruim? Nada é tão ruim que não possa piorar. O Luffy fica incapaz de usar Haki por 10 minutos. Galera, isso numa batalha de alto nível contra personagens como Silvers Rayleigh ou Borsalino, que é conhecido como Kizaru, seria o fim da picada. Isso acontece porque enquanto usa o Gear Force, o Luffy esgota todas suas reservas de Haki. Luffy geralmente tem o seu próprio limite corporal bem estabelecido. Ele se mostrou capaz de usar o Gear Force apenas uma vez na luta contra o Cracker, e só de usá-la fez ele queimar uma enorme quantidade de comida que ele tinha comido, isso em apenas 5 minutos de uso. É tipo aquela limitação que a gente vê bastante em Naruto clássico, no caso do Sasuke no exame Chunin, por exemplo, que só podia usar o Chidori 2 vezes. Só que no caso do Luffy pode ser algo até mais sério. Para você ter noção, ao tentar usar o Gear Force brevemente pela segunda vez consecutiva, o deixou inconsciente por 3 dias. Não é pouca coisa, galera. Mas cara, para pra pensar. Se no Gear Force já foi assim, imagina os danos que o Luffy tem ao usar uma nova transformação dele. Sim, galera, estamos falando do belíssimo Gear 50, que é belíssimo mesmo. O Eiichiro Oda caprichou demais quando fez isso aí. Só podia ser no dia do pagamento, né? Bom, galera, o Gear 50 é uma transformação criada com o resultado de o Luffy ter despertado os poderes da sua Hito Hito no Mi, modelo Nika. Essa transformação foi vista pela primeira vez durante a terceira batalha de Luffy contra o Kaido, no telhado do Domo da Caveira. O despertar da Hito Hito no Mi, modelo Nika, que concede ao corpo de borracha do usuário maior força física e liberdade, limitadas apenas pela sua imaginação. Por esta razão, é dito que o usuário torna-se o Kaihou no Senshi, ou Guerreiro da Libertação, na tradução para o português. O usuário se torna capaz de lutar da forma que achar melhor, trazendo alegria às pessoas ao seu redor. Por isso, aquela gargalhada icônica que ele faz enquanto luta, não é à toa é considerado o poder mais ridículo do mundo. Uma das características mais notáveis da forma despertada é a concessão de efeitos caricatos semelhantes aos desenhos animados, não apenas para o usuário, mas também para pessoas e objetos próximos o suficiente, incluindo seus adversários. É tipo uma habilidade de radiação. Um exemplo disso são os efeitos dos globos oculares saltando da face e efeitos cartunescos após um dano na cabeça. Uma das partes mais interessantes dessa transformação é que os batimentos cardíacos de Luffy se tornam tão absurdamente intensos que podem ser ouvidos por todos ao redor, assumindo um ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. Quanto às habilidades, Luffy se torna capaz de utilizar tanto a inflação de ossos do Gear 3 quanto a inflação de músculos do Gear 4, sem a necessidade de bombear ar em seu corpo, algo que foi usado pela primeira vez contra o Kaido. Além disso, Luffy foi capaz de aumentar seu braço para um tamanho enorme, capaz de agarrar o corpo transformado de Kaido e arrastá-lo para fora do Domo da Caveira. Com seus membros músculos aumentados, Luffy conseguiu levantar Kaido facilmente apesar de seu tamanho enorme, batendo de um lado para o outro no chão. Inclusive, eu até lembrei daquela cena do Hulk batendo no Loki no chão. E não serei parado! Deus fraco. O efeito da radiação, sobre o qual eu falei antes, se estende também para o ambiente ao seu redor, como foi visto quando o Luffy esticou parte do telhado e usou para repelir o Boro Breath de Kaido de volta para ele. A gente pode até pensar que o terreno que sofreu radiação adquiriu também uma resistência semelhante, ou até maior que a do corpo do Luffy, já que embora o Boro Breath seja extremamente quente e tenha um poder explosivo suficiente para destruir um castelo, sequer queimou essa parte do telhado que foi modificada. Pessoal, mas falando dos pontos negativos, e é aí que mora o problema. Se os danos já eram absurdos no Gear 4, no Gear 50, o Luffy passa a correr o risco de vida, já que ela consome tanta energia para ser mantida que após o destransformado, o usuário visivelmente envelhece. Apesar disso, o Luffy ainda conseguiu voltar a essa forma aparentemente forçando seu coração bater no ritmo dos tambores da libertação, lógico, com o custo de vários anos da vida dele. Fora as dores musculares e a fraqueza que permanecem mesmo após o refinamento do seu poder. Pessoal, e é esse o ponto. A gente vê o Luffy disposto a utilizar um poder que a gente aqui do canal tá chamando de bomba relógio para poder alcançar seus objetivos. E aí que a gente se pergunta, será que realmente compensa? Galera, o que a gente viu no mangá e vamos ver agora no anime é a primeira vez que ele vai usar o Gear 50 e olha o estado em que ele ficou. O próprio Eiichiro Oda, na sessão de perguntas e respostas da SBS, apresentou a versão de Luffy aos 40 anos em duas versões diferentes, sendo a segunda versão aquela em que ele chama de final ruim, em que o tempo não foi particularmente gentil com o Luffy. Bom, a gente pode pensar que, com o uso excessivo da fruta, o que é bem provável que vai acontecer, o Luffy vai acabar chegando aos 60 anos nessa segunda versão dele. A saída vai ser o próprio autor buscar algum buff de estamina para ele, senão o futuro não vai ser dos mais longos entre os protagonistas de anime.
Então, respondendo a nossa pergunta, não compensa o Luffy continuar a usar o Gear 50, afinal não adianta ele se tornar o rei dos piratas tendo seus dias contados, a não ser que ele mesmo não se importe com isso, mas eu acho que não é o caso. Só iria compensar, de fato, se houvesse algum buff de estamina no personagem. Mas isso é o que eu penso. Mas e você? Você acha que compensa o Luffy usar os poderes que o tornam o guerreiro da libertação? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler tudinho. E ó, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo do universo de One Piece, que tem muita coisa legal chegando por aí. Não vai ficar de fora, hein? Obrigado de coração, galera, e até o próximo vídeo.